Olá, bom dia, crianças do terceiro ano A e B, turminha maravilhosa, bastante comprometida, não é? Então, tenham todos o meu bom dia, um abraço bem caloroso e vamos iniciar hoje a nossa aula de História. Tia colocou uma retomada da importância da preservação dos espaços naturais. Antes de nós iniciarmos no conteúdo propriamente dito, eu quero falar para vocês que vocês abram a apostila aí na página 27 para a gente fazer a correção da atividade da aula anterior, que foi a atividade na página 27 e o jogo na página 28. Só que o jogo, eu quero ressaltar para vocês que não há necessidade de correção, certo? E vocês fizeram a devolutiva, tia deu o ok, certo? Visualizei bem. E aí vamos iniciar a nossa correção na página 27. Na festa em homenagem a São Pedro, os quilombolas da comunidade se divertem com uma dança conhecida como mão esquerda, que é semelhante às danças realizadas em festas juninas. Escreva o nome de uma dança comum no município onde você vive. Aí muitos colocaram quadrilha, né? Outras danças que faz parte da dança da fita, outras danças que fazem parte das festas juninas, de acordo com o município. São respostas pessoais que esteja dentro do conteúdo que pode ser considerada correta. Letra B. Pergunte a um adulto responsável por você uma das formas de lazer no espaço rural do município onde mora. Então, uma das formas de lazer colocaram, né? Foram várias as respostas. Respostas diferenciadas, que também são respostas pessoais, que devem ser consideradas. Então, no espaço rural, brincar com animais, brincar nos campos, de balanço, brincar de jogo, como futebol, não é? No campinho. Então, foram várias as brincadeiras, várias as formas de lazer, tomar banho de cachoeira, banho de bica, enfim, foram várias que todas são consideradas como respostas corretas. Quais são as festas populares em seu município? Cite 3 delas. Então, colocaram as festas juninas, festas de padroeiro, vaquejada, exposição. E aí, também todas são respostas corretas, tá certo? E na página 28 tem o jogo, que não há necessidade de corrigir, como eu falei para vocês. Então, vamos agora dar início ao nosso conteúdo propriamente dito, que vocês abram a apostila de vocês aí na página 29, que é uma retomada sobre a importância da preservação dos espaços naturais, que refere-se à aula anterior, e a gente dá continuidade a esse estudo com textos na página 29. Então, no sumário, nós temos o ponto 1, conectando com, o ponto 2, lápis na mão. Esse conectando com é na página 29 e lápis na mão na página 30. Iniciemos assim o nosso conteúdo com o texto para iniciarmos a leitura e em seguida fazermos a interpretação, ou seja, toda a compreensão do que foi lido. Espero que todos vocês, crianças, estejam acompanhando atenciosamente, tá legal? Então vamos iniciar a nossa leitura. Conectando com. Neste capítulo, estudamos diferentes atividades de lazer e cultura que podem ser realizadas nas cidades e nas áreas rurais. Como vimos, cada município tem características próprias que os diferenciam uns dos outros.
Por exemplo, se um município está localizado no litoral, possivelmente também poderá estar próximo de algumas ilhas e essa localização terá influência no modo de vida dos habitantes. No Brasil, as áreas ambientais abrigam grande diversidade de seres vivos, contudo, por causa, por exemplo, do desmatamento desses locais, algumas espécies estão em risco de extinção. Preservar esses locais significa também preservar a vida desses seres. Então, vamos refletir um pouco sobre o conteúdo desse texto, o que esse texto nos transmite, ou seja, o que esse texto nos traz de informação a respeito da preservação do espaço natural, né? A preservação desses espaços. Então, vimos também nesse capítulo a respeito das diferentes atividades de lazer, tanto nas cidades como nas áreas rurais, que até na correção da atividade anterior tem essa questão de exemplos de lazer, né, na zona rural, como a gente já falou anteriormente. Você pode brincar de balanço, brincar com animais domésticos, animais que você cria em sua casa, no seu espaço, né? Também tomar banho de cachoeira, tomar banho de rio, isso tudo é espaço de lazer na área rural. E nas cidades tem os parques públicos, né? Tem algumas cidades cinema, teatro, shopping, né? Como é o caso da cidade próxima aqui da nossa, que é Juazeiro. E nós sabemos que na nossa atualidade hoje, que nós estamos vivendo, a gente não está podendo desfrutar desses espaços de lazer nas cidades, né? Temos que procurar nos divertir em nossas casas mesmo, não é verdade? Ou então pelas redes sociais. Por exemplo, assistir um bom filme, assistir uma boa peça de teatro, isso também é espaço, lazer. Lazer que você pode assistir da sua própria casa, né? Com a família, de uma forma diferente diante do que estamos vivenciando hoje. Então, em cada município tem suas características próprias, onde aí acontece os pontos que diferenciam uns dos outros, né? Se o município está localizado, por exemplo, no litoral, possivelmente também poderá estar próximo de algumas ilhas, e essa localização terá influência no modo de vida dos habitantes. Lógico, é um modo de vida bem diferenciado, não é de quem mora na cidade e até mesmo de quem mora na zona rural, mas que não seja em litoral, né? Porque quem está no litoral já tem um estilo de vida diferenciado e também tem outras modalidades de lazer, como pode ser próximo da praia, não é? E tem outras formas de se divertir também. E no Brasil, as áreas ambientais, elas abrigam diversidade de seres, né? Como a gente já viu anteriormente. Existe uma grande variedade, diversidade de seres vivos. Contudo, por causa, por exemplo, do desmatamento desses locais, algumas espécies estão em risco de extinção. O que quer dizer isso? Por causa de tanta influência da ação do ser humano, muitas espécies de animais estão em risco de extinção. O que quer dizer isso, tia Clécia? Em risco de acabar aquela espécie, de não existir mais por conta do desmatamento, das ações do ser humano que está interferindo bastante na natureza, né? Então, por isso que se fala muito em questão de preservar esses locais. Preservar por quê? Para manter a vida desses seres que vivem nesses espaços naturais, nas florestas, nas matas, nos rios, né? Então é importante que o ser humano tome consciência para que haja essa atitude de preservar esses espaços naturais, porque preservando os espaços naturais também está preservando a vida desses seres que vivem nesses espaços, tá certo? Então, na nossa apostila, a gente vê aí na página 29, que eu espero que todos vocês estejam acompanhando, duas imagens de animais que estão em risco de extinção, justamente por conta dessa falta de preservação, por conta de que está acontecendo desmatamento nessas áreas.
e aí esses animais correm o risco de extinção, né? Na página 29, que é a que nós estamos nesse momento estudando, vocês podem utilizar em casa aí o QR Code. Nesse QR Code, vocês vão ver a imagem desses dois animais que tem aí na apostila. Só que você vai ver de forma ampliada, onde vai ter a lupa e aí você vai acompanhando com a lupa cada espaçozinho do animal para você ver de uma forma em tamanho ampliado, em tamanho maior, tá certo? Aí nós temos a imagem do gato maracajá e do tatu-bola. Então, o gato maracajá, ele habita as regiões das florestas tropicais e o Pantanal do Brasil. Essa espécie de felino está em processo de extinção por causa do desmatamento e da caça de animais, que é uma prática ilegal no nosso país. O tatu-bola é outro animal que está em risco de extinção, o que se deve principalmente à destruição de seu ambiente natural e caça que também é feita ilegalmente. Então é importante que vocês acompanhem esse estudo para vocês terem uma melhor compreensão e que também compreendam que não só esses dois animais estão em risco de extinção, mas que existem outros também e que seria importante se você instigasse em você mesma a curiosidade para ver quais são outros animais que estão em risco de extinção. Fazendo a leitura novamente da legenda que tem aí abaixo dessas imagens, né? Que vocês tanto podem acompanhar na apostila como acompanhar aqui na aula. O gato maracajá habita as regiões das florestas e o Pantanal do Brasil. Essa espécie de felino está em processo de extinção por causa do desmatamento e da caça de animais, que é uma prática ilegal no nosso país. O tatu-bola é outro animal que está em risco de extinção, o que se deve principalmente à destruição de seu ambiente natural e caça, que também é feita ilegalmente. Então eu fiz a leitura 2 vezes. Por quê? Para que vocês compreendam melhor e que também vocês entendam que não são apenas esses dois animais que existem no Pantanal e nas florestas do Brasil que estão em risco de extinção. Existem outros também. Existe o mico-leão dourado, a arara azul, e existem muitos outros. Uma espécie que tem de tigre. Que vocês tiverem a curiosidade, vocês podem pesquisar na internet e ver quais são outros animais que estão em risco de extinção, além desses que a gente está apresentando aqui na aula, além do gato maracajá e além do tatu. E quais são os motivos que esses animais estão em processo de extinção? A gente já está vendo no próprio texto. O motivo, a causa é justamente o desmatamento. Quem provoca esse desmatamento? Então, quem realiza esse desmatamento? O ser humano. Não é? O desmatamento, a caça de animais, que é uma prática ilegal, mas mesmo sendo ilegal, muitas pessoas desobedecem à lei e faz a caça, não é? Que não é legal, e com isso vai destruindo tanto o ambiente como diminuindo a quantidade dessas espécies, desses animais, né? Aí daí acontece a questão do processo de extinção, porque vai diminuindo a espécie, diminuindo até chegar a um ponto de não existir mais aquela espécie daquele animal, certo? Então eu dou a sugestão para vocês que vocês podem pesquisar quais são outros, além do gato maracajá e do tatu-bola, que estão nesse mesmo processo. E na seção aí, você sabia que o tatu-bola foi escolhido para ser mascote da Copa do Mundo no Brasil em 2014? A mascote recebeu o nome de Fuleco. Então eu acho que vocês lembram, quem acompanhou lembra que ele foi o mascote, né, o tatu-bola. Era muito visualizado, muito utilizado, né? E no município onde você mora, que atividades de lazer ocorrem nas áreas rurais?
Os ambientes naturais dessas áreas estão preservados? Converse com o professor e os colegas sobre esses assuntos e registre a conclusão em seu caderno. Ou seja, como sempre Tia fala para vocês, não é possível conversar com os colegas, eu conversando com vocês, você pode ampliar essa conversa com a sua família, no nosso município, no seu município, porque tem crianças que não é do mesmo município. Essas atividades de lazer, elas ocorrem nas áreas rurais. Que atividades de lazer ocorrem nas áreas rurais? Os ambientes naturais dessas áreas estão preservados? Aí você vai responder de acordo com o seu município, depois da conversa que você tiver com a sua família, tá certo? Então, estamos chegando ao final, é uma aula resumida, né? Resumida por quê, Tia Clécia? Porque foi uma retomada, né? Para a gente concluir essa parte desse estudo de preservação dos espaços naturais. Então, é necessário que acontecesse essa retomada, para a gente falar um pouco mais e finalizar esse conteúdo. E aí vocês vão realizar as atividades da apostila nas páginas 30, né? Aí na página 30, que tem a seção lápis na mão, e no caderno de atividades as páginas 79 e 80, tá certo? Então chegamos ao final de mais uma aula de história. Qualquer dúvida, vocês perguntam a tia no PV, certo? Tenham bons estudos, leiam novamente o conteúdo se sentir a necessidade. Bom estudo, boa compreensão, bom desempenho nas atividades, certo? Boa aula como um todo, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês.